Olá e seja bem-vindo. O presidente da República afirmou que os ataques de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza são iguais aos atos dos terroristas do Hamas a Israel em 7 de outubro. Sobre essa mesquinharia do presidente da República, o senador Rogério Marinho colocou os pingos nos is e assentou o PT no seu devido lugar, afirmando que todos sabem que existe uma relação histórica do partido do presidente com grupos terroristas e ditaduras na África e na América Latina. O senador detonou o presidente por causa de sua hipocrisia, suas mentiras e pelo fato de relativizar os conceitos da liberdade, da democracia e da liberdade de expressão. Veja. Pedir licença a Vossas Excelências, porque ontem fui impactado, estava na minha residência, com a declaração do eminente presidente de que os ataques que estão sendo perpetrados por Israel contra a faixa de Gaza, eles guardam a mesma relevância, são iguais, com os que foram perpetrados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. A minha perplexidade não foi a afirmação que o presidente faz. Aliás, nós sabemos que essa relação com grupos terroristas é histórica dentro do PT. Mas pelo fato de ele, investido da condição de chefe do Estado e presidente da República, dizer o que disse como se representasse o sentimento do Brasil. E o fato é que a política externa brasileira tem nos causado muito constrangimentos. Veja o que aconteceu com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde o presidente Lula afirma que o agredido e o agressor estão no mesmo patamar, desconhecendo que é um princípio basilar, acordado com as sociedades do mundo, com os países do mundo inteiro, de que há um princípio da autodefesa. Quem é agredido tem um direito de se defender. E não pode ser ombreado, não pode ser colocado no mesmo patamar de quem agride, Então, esse entendimento raso da geopolítica internacional deprime aqueles que ouvem e torna o Brasil parceiro de países que não têm tradição do ponto de vista democrático. Nos ombreia, por exemplo, com o Irã, nos ombreia, por exemplo, com o Iraque, nos ombreia, por exemplo, com a Síria, que tem um entendimento parecido com o que foi formulado pelo presidente Lula naquela oportunidade. Nós tivemos uma eleição para presidente da República recentemente muito polarizada. E naquela oportunidade, eminente presidente, por diversas vezes, a associação que foi feita do Partido dos Trabalhadores com as ditaduras aqui da América Latina e da África foram combatidas, vejam senhores, com a alcunha de fake news, colocando que não eram verdadeiras as relações de amizade históricas que existiam do presidente Lula com o regime cubano, com o regime venezuelano, com o regime da Nicarágua, ditaduras que oprimem as suas respectivas populações, que sufocam a discricionalidade, a liberdade de expressão, que impedem a livre manifestação do pensamento, que impedem as livres eleições. Veja, por exemplo, a Venezuela. Recentemente, lá o sistema eleitoral prevê que haja primárias para a escolha de um candidato da oposição e da situação. As primárias aconteceram, nobre senador. E mais de 90% dos venezuelanos que foram às urnas, através de supervisão, inclusive internacional, entenderam que a sua candidata de oposição era a ex-deputada Maria Corina. E, pasmem, o governo do presidente Maduro, através de um Supremo Tribunal Federal instrumentalizado e escolhido a dedo pela ditadura venezuelana, decide inabilitar a Maria Corina com o argumento de que ela não poderia ser candidata, certamente porque ela pode correr o risco de derrotar o atual mandatário, sobre o silêncio, sobre a omissão do governo brasileiro. Nós temos naquele lugar uma situação que simplesmente é um crime de lesa pátria. A Venezuela já nos deve mais de 6 bilhões de reais. E o governo acena com a possibilidade de liberar mais recursos para a Venezuela, como se nós fôssemos uma cornucópia, E o bolso da população brasileira estivesse à disposição das ideologias que têm afinidade política com o governo de ocasião. Isso certamente deve ser combatido, inclusive, por esse parlamento.
Recentemente, não muito tempo atrás, no primeiro governo ainda do atual presidente, o Evo Morales era presidente da República. E os senhores estão lembrados que houve uma desapropriação à força das refinarias da Petrobras na Bolívia. Elas foram expropriadas pelo governo boliviano e nós não fomos ressarcidos por essa situação. E, aliás, as declarações dadas pelo presidente Lula foi que o camarada Evo Morales estava fazendo corretamente em função do imperialismo brasileiro, né, na América Latina. Pois muito bem, vemos agora a Petrobras dizer que vai alocar mais 2 bilhões e 500 milhões de dólares para fazer novos investimentos naquele país. Investimentos que certamente terão o mesmo destino, eminente presidente, já que nós temos um histórico, né, temos uma jurisprudência da maneira como essas ditaduras totalitárias de esquerda aqui no continente funcionam, recepcionam o recurso público que é auferido com o suor dos trabalhadores brasileiros e, como contrapartida, se sentem credores dessa situação pelo viés, entre aspas, imperialista brasileiro, e não pagam as suas contas. Mas o mais grave nessa questão de Israel é que o presidente Lula, por exemplo, e eu quero que os senhores reflitam a respeito dessa situação, fez um processo de repatriação que nós elogiamos, apesar de haver fundamentalmente uma inverdade, dizendo que foi o maior processo de repatriação da história do Brasil. Ora, no Covid, mais de 35 mil brasileiros foram repatriados de vários países do mundo, de dezenas de países do mundo, e a FAB e o governo federal bancou essa repatriação. Agora, pouco mais de 1.000. Então, 35 mil, 36 mil para 1.000, me parece que é uma distância superlativa, mas o nosso presidente Lula parece ter dificuldade com a matemática, né? Já visto que ele quer fazer um curso de economia. Pois muito bem, ele fala e fez, foi recepcionar os palestinos que vieram de Gaza. Ótimo, meritório, importante. Eu acho que nós temos que acolher todos os brasileiros e todos os descendentes de brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo sujeitos a intempéries, a guerra, o que quer que seja. Mas vieram quase 1.000 israelenses ou parentes de israelenses e ele não foi ao aeroporto receber esses cidadãos que igualmente estavam fugindo da conflagração, da guerra, do morticínio. Então, essa parcialidade, esse posicionamento ideológico que relativiza a moral, a ética, que compara a barbárie, né, o fatricídio, o homicídio, a decapitação de crianças, o estupro de mulheres, a morte de civis de maneira indiscriminada, a uma ação de guerra, é muito similar ao que o PT tem praticado, onde ele relativiza o conceito da liberdade, da democracia e da liberdade de expressão. Por isso, eminente presidente, tomei a liberdade de hoje, vim a público, aproveitando aqui o momento que nós temos, para colocar a minha indignação, a minha perplexidade, de que como brasileiro está sendo representado por alguém que relativiza a moral, a ética cristã, os fundamentos de uma sociedade ocidental que preza, sobretudo, a defesa das pessoas, da civilidade, do relacionamento entre as sociedades, e que despreza a barbárie e o terrorismo injustificado. Literalmente, nós estamos no momento, senhor presidente, em que a barbárie está de um lado, a civilização está do outro. É uma pena assistirmos os reiterados depoimentos do presidente e daqueles que o cercam, no sentido de relativizar os crimes cometidos pelos terroristas do Hamas e outros que são congêneres, e, ao mesmo tempo, eles afirmarem, por exemplo, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, uma população desarmada, composta de velhos, de crianças, esses sim são terroristas, não quem espanca, quem barbariza, quem decapita crianças, quem estupra as mulheres, quem incendeia pessoas dentro das suas casas, esses não são. Essa dificuldade de conceitos que o presidente Lula demonstra é muito característico de quem leva muito mais em consideração o viés ideológico do que a civilização e a coerência das suas afirmações como chefe do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Todo o Brasil está vendo como as esquerdas relativizam os crimes cometidos pelos terroristas do Hamas e outros que são congêneres, e ao mesmo tempo
eles afirmam que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi terrorismo. O que vemos é a demonstração de que Lula leva muito mais em consideração o viés ideológico do que a civilização e a coerência de suas afirmações como presidente da República.